Bom dia, pessoal! Quanto tempo que eu não apareço aqui para vocês. E hoje, né, com essa carinha de sono, com esse calor que Deus nos dá, a gente vai falar sobre o medo de dizer não. E se tu tem e conecta, né, com essa informação aí que tá dentro de ti, conecta aqui com a gente. Que nós já vamos trazer abordagens, né, de como lidar com essas situações. Eu e a Laura, que ela já chegou aqui, e eu já vou fazer o convite para ela. Bom dia, Dani! Vamos lá! Laurinha, manda o convite aí para mim. Tá me escutando bem? Bia, bom dia, mano. Oi, Olá, olha, com bom esse raio dia. vindo aqui na testa, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui, tem que tirar um pouquinho. Bom dia, gurias. Uau, que desafio bem interessante esse, né? Porque foi muito engraçado. Semana passada, quando eu e a Bru, a gente falou de fazer uma live, daí ela assim, tá, mas que horário? Deu guria, assim, ó, tá uma loucura, não consigo o final do dia, tem o workshop, tem os clubes do livro e tal, não sei o quê. Tá, mas que horário que a gente vai fazer? O que que tá a gente fazer de manhã cedo? E a cara de sono? Inchada desse calor, mas tá tudo certo. Eu acho que o importante é a gente fazer escolhas insanas e passar a mensagem, né? Até porque a gente realmente está com o nosso tempo aí bem curtinho, né, para Uhum. fazer as nossas lives, né? Os horários não batem. Então tá tudo Verdade. certo e é sempre muito bom estar aqui contigo. Muito bem-vinda novamente ao perfil. As carinhas estão ótimas. Ai, obrigada. Falando antes com a Bruna, Bruna, acordei desde as 6:30 da manhã, tô acordada, já tomei banho gelado e tal, não sei o quê. Mas a cara continua amassada, tudo bem, não tô nem aí, bora. Eu coloquei o despertar bem cedinho para ver se desinchava um pouquinho o rosto, mas não resolveu. Então é isso que a gente tem. Tá tudo certo. E não é pra dizer E não aí, por Laura? isso, né? Eu já ia perguntar, né? O que mais é possível aqui, né? O que está por trás aí desse não poder dizer não? É uma aceitação muito gigante que a gente ah, tenta trabalhar quando a gente tá nesse impasse de dizer não e de dizer sim, né? Dizer sim para si e dizer não para o outro. Ontem eu abri caixinha de perguntas lá no meu story falando justamente sobre essa questão de dizer não e tal, para ver o que que vinha, né? Dani, tu é fora do padrão. Acordar às 4 da manhã, te, Ah, sim, eu te acordei às admiro, mas 5. não tenho vontade de fazer igual. A Dani é ótima, só ela consegue. Só um parênteses aqui rapidinho. Outro dia uma amiga pegou e disse assim, que estava indo viajar, estava no aeroporto, era às 4 horas da manhã. Deu assim, tá, tu nem dormiu, né? Porque ela morava, o aeroporto aqui em Porto Alegre é bem na zona norte e a guria mora bem na zona sul. Ela, não, dormi sim. Deu, cara, eu não ia dormir, porque assim, se eu tenho que estar no aeroporto às 4 da manhã, da tua casa teria que estar saindo umas 2:30 da manhã. Que horas eu vou dormir? Às 8 da noite para poder valer a pena? Não, não vou, né? Então eu emendaria, tipo, 1:30 já ia tomar um banho, me arrumar e deu. Mas voltando para a questão do dizer não. Que nem eu falei, eu abri uma caixinha de perguntas lá nos meus stories ontem, questionando sobre como é que era essa dificuldade de dizer não, onde é que mais pegava nas pessoas para dizer o não, né?
E, por incrível que pareça, o que veio foi a questão da decepção que o outro vai ter com a minha resposta, né? O quanto que a gente tá aí não, dizendo sim para os outros e dizendo não para si, por questões de que tem medo do que como o outro vai lidar, como o outro vai reagir com o meu não, né? E aí, assim, cara, quem é que disse que tu dizer sim ou tu dizer não vai fazer com que o outro não fique frustrado contigo? Qual é o poder que tu tem para evitar que o outro se frustre contigo? E é interessante isso, né, Laura? Porque quantas coisas que a gente começa a fazer, por exemplo, eu me comprometi em visitar alguém, né? Então eu fui lá, eu disse que não, eu vou visitar essa pessoa, eu vou viajar, eu vou. E aí você não tá com a energia de ir, porque você sente que não vai ser legal. Só que para honrar a tua palavra, ou que o outro criou uma expectativa que você ia visitar, então tu faz esse movimento, pega 10 ônibus neste calor para chegar lá. E aí, quando a pessoa chega lá, não era nada daquilo que ela tinha imaginado no cenário dela, né? Tudo Exatamente. porque ela não soube dizer não. E aí, quanta frustração. Uh, e até gerar briga, discussão, porque as coisas não saíram como nenhuma das duas partes imaginava. A outra fez uma ação esperando que a pessoa ia reagir de uma forma, essa não reagiu, foi uma reação negativa. E aí, quem disse sim, querendo dizer não, tem um alto nível de frustração, e aí fica uma semana inteira naquele azedume que nós mulheres conhecemos bem, porque a gente não soube se posicionar, porque a gente não soube seguir o que era verdadeiro para nós, para o nosso corpo, né? Nós falamos muito isso, de escutar o corpo dentro de Axis Consciousness, mas tem tudo a ver, né? Quando a gente começa a se conectar com o que é verdadeiro para nós, então eu começo a fazer um movimento de botar as pessoas no espaço que é delas, e eu começo a reconhecer esse espaço das minhas emoções, dos meus sentimentos, né? E aí eu me abro para a possibilidade de que é tranquilo, ninguém vai te matar se tu disser um não. E se a Mas pessoa vai ter quiser te matar, pelo amor de Deus, né? Vamos se afastar dessa pessoa, porque essa pessoa é tóxica, né? sai correndo, né? Sai correndo. Porque é bem isso, né? A gente acaba. Eu estava ouvindo outro dia sobre codependência, né? E esse é um assunto bem extenso, mas a gente não vai falar sobre isso hoje aqui. Mas é bem essa questão de sempre estar à disposição em agradar, né? Enquanto que o outro, ele não tá envolvido nisso. E você cria, né, essas projeções e expectativas de que vai ter um retorno, e aí, quando não tem o retorno, você cai no chão aí, nocauteada. Bem isso, né? E aí, e uma das coisas, assim, quando eu comecei a dizer não para as pessoas, foi muito engraçado, porque eu dizia assim: olha só, eu não vou fazer algo para te agradar se vai me desagradar. Daí todo mundo vinha de pau assim em cima. Ai, mas como tu é egoísta, tu tá fazendo isso, tu não tá pensando no todo, não sei o que. Deu, cara, de que me adianta? E foi justamente isso que a Bruna falou, né? Trouxe agora. De que me adianta eu ir contigo pra te agradar, sendo que ir contigo neste local não vai me fazer feliz, vai me fazer mal. Eu vou ficar chata, porque eu vou estar sem vontade nesse lugar, eu vou estragar o teu passeio, que tu tá super empolgada para ir, pelo simples fato de eu ter que ir contigo. Tu não acha que é muito chato tu ter uma pessoa que tá totalmente... Que saco que eu tô aqui. Porque por mais que tu seja uma pessoa assim, ai, tá, vamos lá, vamos tentar satisfazer a vontade do outro.
tu vai sem vontade para fazer alguma coisa, tu te irrita muito mais fácil por estar naquele lugar, tu te incomoda, as coisas ficam muito mais intensas quando tu tá ali, e tu acaba estragando o passeio da outra pessoa que tava super afim de ir, né? E tu com aquela cara de ranço. Cara de ranço é comigo mesmo. Então, aí as pessoas entendiam o que eu tava querendo dizer, que não era uma questão de eu ser egoísta. Não, não é ser egoísta, bem pelo contrário. Eu estou pensando em nós quando eu estou te dizendo um não. Eu estou pensando no quanto que eu vou estragar o teu programa em te dizer não e o quanto eu vou me machucar, eu vou me incomodar em estar dizendo sim para ti, estar dizendo sim para ti e não para mim. O que a Dani botou aqui? Gurias, fiz isso ontem para ajudar uma amiga. Resultado, dormi, acordei toda desestabilizada, irritada, acabei não fazendo direito às minhas rotinas de dormir e acordar. Passei por cima de mim de novo, nem acredito. Pois é, a gente passa por cima de si, a gente não consegue ajudar tão bem o outro assim, a gente se sente mal porque não consegue ajudar o outro tão bem assim, né? O outro ainda fica decepcionado com a gente. Então, não existe um mundo perfeito onde tu vai dar o sim para o outro e vai ser tudo lindo, maravilhoso. A não ser que aquele sim realmente te satisfaça. Né? Então, assim, se me dá prazer e se realmente é gratificante para mim te dizer sim, show, faz. Só que pense em ti primeiro, né? Porque é tu que vai estar lá. Exato. É a pessoa que vai estar lá e é a pessoa que vai ir para casa depois. E aí eu vou fazer um parênteses. Quando que a gente faz isso com os nossos parceiros, nos nossos relacionamentos amorosos, né? Isso é bem bom nós puxarmos isso, porque quantas vezes tu tá fazendo as coisas porque o teu parceiro quer, né? E aí também não está respeitando a individualidade de cada um. Poxa, se ele quer lá jogar futebol, gente, deixa aí jogar futebol. Vai fazer outra coisa, vai chamar uma amiga para o shopping, leva a tua criança igual, sabe? Essa nutrição individual, ela é necessária e muito saudável, né? E aprender a dizer não é saudável, né? É diferente, talvez vai soar muito estranho para as pessoas à tua volta, porque tu sempre diz sim, né? Você abdica de toda a tua vida, as tuas coisas para poder apoiar as outras pessoas, para poder ajudar as outras pessoas. E aí, quando você começa a fazer esse movimento, dizer, opa, não, isso não vai ser legal, eu já fechei comigo aqui, já estou fazendo tais situações ali, né? Você começa a se olhar, a se nutrir, você para de querer agradar e nutrir as outras pessoas com aquilo que você não pode dar e está se exigindo para dar. Então, as pessoas à sua volta vão estranhar, né? Você vai receber julgamentos, as pessoas vão ficar tristes mesmo, mas isso é uma questão emocional que elas têm que lidar com elas. Você não tem nada a ver com o sentimento do outro. O outro é responsável, né? Pelo seu sofrimento do não. Mas aí é o que você vai fazer com o movimento de dizer não e como que você vai se sentir com isso, né? Eu posso dizer assim, de boca cheia, que eu não sabia dizer não. E eu estou aprendendo a dizer não, né? Por muitos anos da minha vida, acho que desde que nasci. Criança ainda ele é bem espontâneo, tudo certo, né? Mas ali na adolescência eu criei essa oral, né, Laurinha? Criei essa coisa de sempre estar à disposição. Eu fui criada assim com muita exigência, muito tudo na regra. Então, talvez isso também é um outro assunto que a Laura aborda assim, gente, maravilhosamente bem. Mas, enfim, quando eu me dei conta que eu estava dizendo muito sim para os outros e nada para mim, e no final eu ficava frustrada, eu comecei quando eu aprendi a dizer não, eu só dizia não, né? E aí aquilo foi crescendo e aí foi tudo assim, né? Tudo uma compreensão que as barras de Axis traz ferramentas para a gente trabalhar isso. Então a gente vai
construindo uma leveza, né, em lidar com esses sentimentos que vêm depois de tu dizer não. Ah, mas será mesmo que eu não podia ir, né? Ah, mas eu podia dar uma quebrada no meu horário aqui, podia fazer um movimento na minha agenda e ir lá ajudar ela, né? Tá, mas eu ia chegar de volta no meu consultório, enfim, ou no meu caminho, exaurida. Então, eu ia ter o mesmo rendimento, né? Assumindo mais todas essas ações que eu estava tentando fazer para que dar certo e poder nutrir as outras pessoas, né? Ajudar. Então, é nisso que a gente tem que avaliar. E aí a gente tem ferramentas também para que a gente possa identificar isso. Exatamente. E o máximo dessas ferramentas é que a gente realmente consegue sair desse peso todo da projeção, da expectativa que o outro colocou sobre ti, né? E que tu também colocou sobre ti, sobre a resposta como o outro deveria receber, né? Porque quando a gente está lidando num relacionamento, seja de amizade, familiar, trabalho, amoroso, o que for, né? A gente acaba vivendo muito essa questão de expectativa, de projeção, de como que o outro vai receber o que eu tô falando, como eu tô falando e tal. Só que isso não cabe a gente controlar, né? Porque, como a Bruna disse lá no início, é muito do outro isso, né? Responsabilidade do outro a forma como ele vai lidar com tudo isso. Eu não tenho como fazer com que a pessoa sofra menos ou sofra mais, né? Que ela seja feliz o tempo inteiro, ou que ela não seja. Não tenho controle sobre isso. A gente não tem quase controle sobre si, imagina sobre os outros, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para essas ferramentas e ver assim, caraca, eu não preciso pegar isso para mim. Verdade é que eu preciso pegar isso para mim. Isso é meu. E aí a gente começa a entrar numa outra realidade, né, de vida, de muito mais leveza. E aí as pessoas pegam e ficam te olhando assim, e tu, uau, tu quer me julgar? Tudo certo? Ontem foi muito interessante e muito engraçado porque eu fui me trabalhando também, porque apesar da gente trabalhar com isso, a gente tem que estar o tempo todo se trabalhando, porque vira e mexe a gente cai. É muito rápido a gente dar uma caída, mas também é muito rápido a gente voltar. E aí, Sim. a gente nada. Eu tava indo caminhar, que agora me comprometi a fazer caminhadas e tal, sei o quê. Eu tava indo caminhar e tava muito quente. E eu pensei, eu não vou ir de calça, eu vou de shorts. E aí eu olhei para as minhas pernas assim, deu, mas faz tanto tempo que eu não faço musculação, ela tá meio molinha, né? E aí eu, pô, Laura, olha o que tu tá fazendo? Tu não tá fazendo exercício para justamente cuidar mais do teu corpo? Então, ok, é um processo, tu não vai querer de um dia pro outro tá com as pernas mega saradas, que tu tá, sei lá, quantos anos sem fazer nada, né? E aí eu, não, vamos lá então, vamos começar a caminhar. E eu fui para um bairro para caminhar aqui em Porto Alegre, que eu tinha um ponto de vista antigamente que as pessoas iam o tempo todo ficar me julgando de cima a baixo. E era muito o que eu recebia, aquele olhar julgador. Mas também eu estava nessa sensação de que eu iria ser julgado o tempo inteiro. E quando eu saí, pensei, azar, eu vou com esse shorts porque tá quente pra caramba. As minhas pernas são bonitas de qualquer jeito, dura, flácida, o que for, eu gosto do meu corpo, eu me amo como eu sou. E azar que eu receba olhares de pessoas me julgando ou não. E, gente, eu não recebi nada, se recebi, eu nem vi. Então, quando a gente começa a não se preocupar mais tanto, porque a gente aprende a ver que o que é do outro diz muito mais sobre o outro do que sobre a gente, a forma como o outro vai receber ou não, fala exclusivamente dele e tu não tem o que fazer com isso, fica muito mais leve. Se fosse alguns anos atrás, eu iria ir para caminhar, ou não iria, porque eu ia estar com vergonha do meu corpo, ou eu simplesmente colocaria uma roupa comprida, longa, para me tapar toda, morrendo de vergonha e morrendo de calor, né? E
E isso serve para tudo, esse exemplo, né? O quanto que a gente está ali toda hora preocupado com o que, que os outros vão pensar, o que, que vai acontecer. Ai, mas e se eu disser não? Outro exemplo bem rapidinho aqui. Eu moro em Porto Alegre e a minha mãe mora numa outra cidade, né? Ela mora sozinha, ela e a cadelinha dela e tal. E esses dias aconteceu uma situação que ela se demonstrou muito vulnerável. Só que ela tem capacidade de resolver aquela situação, né? Ela não tem incapacidade para isso, ela tem capacidade. Ela estava vulnerável, mas ela tem capacidade de resolver aquela situação. E eu tava cheia de coisas para resolver. E eu pensei assim, tá, se eu for lá resolver, vai adiantar alguma coisa? Eu vou continuar mantendo ela nessa dependência de sempre buscar a mim para resolver. Eu não vou deixar com que ela reconheça que ela realmente é independente para resolver, né? Porque afinal de contas, ela é a mãe e eu sou a filha, eu não sou mãe dela. E outra, se eu for lá, as minhas coisas eu vou deixar de lado. O meu trabalho, a minha questão toda que eu tenho aqui, eu vou deixar de lado. Eu vou dizer não para mim, para as coisas que eu estou criando, para ir resolver as questões dela, que são dela, que ela tem capacidade de resolver. Aí eu pensei assim, poxa, para quem que eu estou dizendo não aqui? Para mim, se eu for, né? Então eu pensei o seguinte, ok, eu não vou resolver as minhas coisas, mas eu vou dar um apoio para ela à distância. Conforme as coisas forem indo, a gente vai vendo como é que vai ser. E, gente, foi tão engraçado, porque em questão, assim, ó, de 30 minutos, ela reconheceu o quanto que ela era capaz de resolver tudo aquilo sozinha. E que ela não precisava de ninguém ali junto com ela. Que não era nada um bicho de 7 cabeças, né? E aí, depois, mais tarde, eu conversei com ela. Não, tá tudo bem, tá tudo certo aqui. E eu, caraca, que bom! Porque se fosse em outro momento, eu ia me abandonar, me largar todas as minhas coisas para ir lá ficar com ela, ia ficar ruim, irritada, porque eu estava lá, porque eu não estava fazendo as minhas coisas, vendo que ela ia ser cada vez mais dependente do que do outro, do apoio do outro, né? Sendo que ela poderia estar mais independente. Né? E aí isso era capaz até de gerar uma discussão, de gerar uma briga entre nós, completamente desnecessária, porque eu ia estar irritada por estar lá, achando que ela está se fazendo de vítima, ela ia estar querendo ativar mais ainda o lado vítima e dependente dela, né? E então isso ia acabar criando mais atrito do que uma conexão que poderia ser bacana. Então é olhar justamente para isso. O que, que eu vou. Uma mulher ser até um pouco egoísta, entre aspas, né? O que, que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser o benefício para mim eu fazer isso? Eu me abandonar aqui e ir lá ajudar o outro ou resolver a situação para o outro. Né? E aí, quando a gente aprende a ter esse olhar de eu primeiro, de não importa o que, que os outros vão pensar ou dizer, porque vão falar de mim de qualquer jeito, lutando, fazendo as coisas que todo mundo quer ou não, né? Então é olhar para si primeiro. Exato. E é muito interessante tu ter trazido isso, porque isso é o nosso dia a dia, né? Todos nós vivenciamos isso o tempo todo, seja com nossa mãe, que é o nosso vínculo mais forte, né? Ou seja com os nossos irmãos, ou com os nossos amigos, ou até mesmo com os nossos colegas. Isso é esse modelo de relacionamento, ele está se repetindo o tempo todo nas nossas vidas, todos os dias. Então, quando nós começamos a nos conhecer, a reconhecer o que me motiva eu dizer sim, né? Por que eu vou abrir mão de tudo isso que eu planejei no meu dia e vou lá fazer algo que a pessoa tem condições de fazer, que eu posso resolver por telefone, eu não preciso me deslocar até lá, né? Então, quando a gente começa a analisar isso, a gente foi criado, como a Laura disse, né, entre aspas ali, do ser egoísta. Isso, nós hoje somos julgados quando nós falamos um não, ou quando a gente avalia a situação, qual é a real prioridade de eu estar lá ou aqui, enfim, como sendo egoístas, né? Como a gente,
você é muito fria, você não apoia, não ajuda, né? Porque nós criamos o hábito também das pessoas de sempre estarmos presentes, independente do que acontecer. E aí vem aquela cena, né, da Mulher Maravilha cheia, toda ralada, o corpo todo ralado, embaixo daquele uniforme. E aí, como que vocês, né, como que nós mulheres nos sentimos com isso? É assim, a gente tá super forte, com a carinha que linda, amassadinha, cheinha, né, de dormir, mas por dentro tá toda machucada, tá judiada, tá magoada, porque não teve o que gostaria de receber. Com todo o sacrifício que tu fez, tu não recebeu o reconhecimento daquilo. E é aí onde está a frustração, né? Aí onde fica a tristeza. Só que a gente está aqui para trazer uma forma de você lidar com isso, para que você não precise estar nesse ponto da tristeza, da frustração, da irritabilidade, porque não aconteceu como tu queria, e você saiu, né, do teu espaço para dar esse espaço para outra pessoa e não teve nada, né? Então, trazendo de novo as ferramentas de Axis e trazendo esse olhar de você se reconhecer, né? Uma pergunta que eu faço muito, verdade, isso vai ser, eu vou me sentir feliz fazendo isso? Se tu não sabe nem por onde começar, faz a pergunta, nossa, tá, eu tenho que ir em tal evento, ai, a amiga me chamou, eu vou estar feliz fazendo isso? E aí perceber, né, Laura, qual é a emoção, primeira emoção que vem, né, pra ti? O que tu sente com essa pergunta? Ela vai, né, abrir um espaço maior perto de ti. Tu sente que, uau, vai ser legal, eu vou me divertir. Ou, não. Então, sabe, são pequenas informações que o teu corpo vai passar para ti. E aí a gente vai começando a compreender o que são essas emoções, o que são esses sentimentos e o que é realmente verdadeiro. E se a gente for seguir pela emoção, não posso dizer não, eu tenho que dizer sim, sim. Mas se eu for ver pela minha verdade, opa, isso não vai me trazer alegria, né? Isso não vai me deixar feliz, ou eu não vou ficar confortável nesse local. Então, existe um meio termo nisso, né, gente? Quando a gente fala com uma pessoa extremamente tímida sair de casa, ela não vai querer sair em hipótese alguma. Mas, enfim, né, nós estamos trazendo essa visão do saber dizer não. E essa questão de saber reconhecer, quando faz essa pergunta, né, eu vou ficar mais feliz, isso vai me deixar mais feliz se eu fizer isso, a gente aprende muito como fazer, como reconhecer a resposta que o nosso corpo está nos dando quando a gente está numa classe de barras, quando a gente recebe barras, né? Aqui a gente fala um pouco por cima, assim, de como é que é, a gente consegue já ter uma compreensão um pouco simples, assim, sobre como isso funciona, né? Mas a gente consegue muito mais a fundo reconhecer o que o nosso corpo está nos falando, como reconhecer e como lidar com tudo isso. Entrou nessa questão do julgamento, que nem eu antes. Entrei na questão do julgamento do que como os outros iam me olhar e ver o meu corpo quando eu estava indo fazer aquela caminhada, ou como os meus familiares iam lidar com tudo de eu pegar e dizer não para minha mãe, que eu não ia lá ajudar ela, né? A gente aprende a deixar tudo isso muito mais leve quando a gente faz uma classe de barras. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer uma classe de barras, tá, mas eu não quero ser terapeuta. Mas classe de barras não é para você ser terapeuta. Acaba sendo que uma consequência que muita gente gosta tanto do que aprende ali, de ver como a vida pode ser muito mais leve, muito mais simples, muito mais fluida as coisas, né? Não precisar ficar naquela piscininha de cocô por tanto tempo, sair, tá, botei o pé ali, deixa eu dar uma lavadinha aqui rapidinho e segue o baile, né? E a gente aprende muito isso, a ter essa fluidez, a ter essa leveza, a não pegar as coisas, as cracas do outro para si. E isso, então, uma classe de barras, ela é para nossa vida, ela é para o nosso relacionamento
seja ele amoroso, seja ele no trabalho, o quanto que a gente consegue lidar muito melhor com tudo isso, né? Há alguns anos, quando eu estava ainda lá na empresa, trabalhando como servidora de empresa pública, nossa, eu tinha muitas e muitas questões com os meus superiores, com os meus colegas e tal, era bem desafiador aquilo lá para mim. E foi justamente quando eu me propus a trabalhar mais ainda com barras de Axis para mim, não era nem eu aplicar nos outros, era eu receber, eu estar recebendo muito mais, que a chave girou assim, ó, em questão de 30 dias, eu tive toda a coragem de chegar e entregar o papel que eu estava entrando de licença. Ah, então quer dizer que se eu fizer barras, se eu fizer classe de barras, eu agora vou pedir demissão do meu trabalho. Não! Vai ficar mais fácil você reconhecer o que é a sua verdade, que é o que a Bruna está trazendo. Vai ficar muito mais fácil de você reconhecer o que faz sentido para ti, o que não faz mais sentido para ti. Para mim, não fazia mais sentido nenhum continuar naquele trabalho. Eu honro, agradeço muito tudo que eu recebi, toda a prosperidade que eu tive enquanto eu estava lá, prosperidade financeira enquanto eu estava lá, todo o crescimento, todo o olhar que eu aprendi estando lá, né? Porque a gente aprende muitas coisas nos lugares desafiadores também. Só que para mim aquilo não fazia mais sentido, estava prejudicando o meu corpo, a minha saúde, então por isso eu escolhi sair, né? E isso de receber barras, de fazer classe de barras, o quanto que a gente pode ter muito mais grandiosidade na nossa vida. Teve uma cliente minha que ela escolheu receber 4 sessões de barras. E na primeira sessão, ela me trouxe várias questões com o relacionamento dela, questões com o trabalho, tudo disso. De não conseguir dizer não, de não conseguir colocar limites nas coisas. Na segunda sessão, ela parecia outra pessoa. Parecia que aquela menina que tinha vindo 2 semanas atrás não era mais a que estava ali, só com uma única sessão, gente, porque ela começou a perceber tantas coisas diferentes, porque foram limpos tantos pontos de vista que ela tinha ali, de que só fazia ela enxergar aqui e não enxergar o todo, que a vida dela mudou muito rapidamente com uma única sessão. E com 4 sessões, nossa, mudou completamente, ela mudou de cidade, mudou de local de emprego, mudou muita coisa. Então, assim, o quanto que tem mudança aí disponível que pode acontecer na sua vida de uma forma super rápida, que é aquilo que você está há um tempão desejando e não flui porque tu tá aqui, ó, olhando só nos problemas, olhando só nas limitações, só nas dificuldades. E quando tu faz uma classe, quando tu recebe barras, faz assim, ó, e simplesmente vai, simplesmente flui. Tu, ah, tá, isso é mágica. Tá, quer saber se é mágico ou não? Experimenta, faz o teste. Nossa, Laura, e é bem isso que acontece, né? Quando a gente está dentro de um processo muito forte, que é de todos os nossos padrões, de todos as nossas crenças mesmo, né? E aí a gente acessa uma ferramenta onde alguém aplica umas barras em ti, ou tu te abrir para receber aquilo, tudo na vida pode mudar, né? A forma, a ideia de nós estarmos trazendo as barras como exemplo de mudança é justamente porque ela toca é algo tão interno teu que tu não acessa normalmente, tu não consegue acessar. Só que a energia das barras vem e dissolve, dissipa essas densidades. E aí, aonde tu estava ali preso em várias negações da tua vida, do teu sentimento, da forma operante que a gente age, né? Até mesmo para se defender. Então, a energia vem e dissolve isso. E quando dissolve esse peso que tu carrega, né, dos outros na tua vida, de estar sempre sendo sempre disponível ou sempre estando à disposição das pessoas, das situações, né? Aí fica muito mais leve você olhar o que é teu e o que é do outro. Quando a gente fala isso, fica muito solto, né, Laura? E aí, quando a gente está dentro de um curso, quando a gente está dentro de uma terapia, de uma conversa, né, com o terapeuta, com a Laura, comigo, isso vai abrindo a tua visão para um novo, né, para uma nova atitude. Então, por que eu vou ficar
o tempo todo lembrando de uma situação que eu tenho que resolver, mas eu não tenho ação, eu não consigo ter ação, eu não consigo ter uma atitude. Então eu vou lá, faço um processo de barras, recebo barras, ou faço uma conversa de facilitação, e aí toda essa densidade que estava ali no meu campo de informação, no meu corpo, na minha energia, é dissipado. E aí eu consigo enxergar somente o que é meu, o que é verdadeiro para mim. É por isso que a gente fala do verdadeiro para si, que não é fazer coisas em cima de opiniões e de projeções das outras pessoas. Porque isso tudo é uma energia, né? O nosso corpo, ele é um campo de informação. Então a gente capta essas informações o tempo todo. E aí a energia das barras, quando ela atua no nosso corpo, dissipa essas densidades e tudo fica muito mais leve, porque você volta a estar conectada contigo, só com a tua energia. Eu amo receber barra, porque a gente está sempre, né, a milhão, com um monte de informações. Ontem de manhã eu recebi, a gente fez uma troca, foi assim, maravilhoso. Foi aquela assim, sensação, uau, estou em paz. Né? Então, sempre é muito bom. Eu e a Laura, a gente não para de receber barras, né? Justamente por isso, porque nós estamos sempre buscando, sempre estudando, sempre atendendo. Então, a gente tem que também estar nos cuidando, né? Trabalhando a nossa energia, trabalhando o nosso mental. E só tem a contribuir mesmo. O mais legal ainda é que quando a gente não tem ninguém, porque, por exemplo, assim, pandemia, né? Todo mundo se isolou ali em 2020 e tal, 2021 também teve muita gente fazendo isolamento, não tinha grandes contatos, apesar de ter amenizado um pouco. E aí agora, como é que eu vou fazer? Porque é um processo que precisa ser presencial, tem que ter o toque, né? E aí, quando a gente recebe uma classe de barras, a gente aprende a se auto-aplicar, né? A gente aprende a ser independente nessa questão, de não precisar depender do outro quando eu estou ali com uma questão muito forte. Ai, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso receber barras, não sei o quê. Tá, mas espera aí, eu sei aplicar em mim mesmo, eu sei resolver as minhas questões, né? É ótimo a gente trocar, é ótimo a gente receber de outras pessoas, porque a gente vai mais a fundo em algumas outras questões, só que quando a gente não tem essa possibilidade e a gente recebeu uma classe de barras, a gente consegue resolver as nossas próprias questões estando aonde estiver no mundo, né? Então isso torna também muito mais fácil a nossa vida. Tá, eu tô com uma questão aqui, então vamos resolver. E para quem quiser saber como que a Bruna eu não sei se tem como, mas quem quer saber como que eu era, quando eu falo assim, como eu era chata, como eu era ranzinza, e vivia no vitimismo mesmo, eu convido a dar uma olhada lá no meu Facebook e olhar as postagens, assim, de 2015 para trás. Eu fiz a minha primeira classe de barras em 2018, mas ali, a partir de 2015, eu já estava dando uma mudada na minha forma de pensar. Gente, às vezes eu vejo aquelas coisas que eu recebo de notificação de, tantos anos atrás você postou isso. Eu olho e penso assim, que vergonha dessa pessoa. Pelo amor de Deus! Tu dizia isso, caraca, que sofrimento que tu tava. Era algo assim, ó, incrível. Era reclamação atrás de reclamação, era se colocar na posição de vítima, sofrência total. Olha, dava pra fazer uma música, um disco inteiro, um CD inteiro de música sertaneja, só com as sofrências que eu vivia naquela época, né? Pela essa questão de não saber dizer não para os outros, de não saber dizer sim para mim, né? De me colocar numa posição de que eu era a coitada, a vítima, de não reconhecer as minhas responsabilidades nas minhas escolhas. E tudo isso a gente começa a aprender quando a gente começa a aprender, não, a gente começa a acessar, quando a gente começa a trabalhar as barras, né? Quando a gente começa a fazer essa mudança. E imagina o quanto pode ser muito mais fácil, porque, verdade, é chato pra caramba estar do lado de alguém que passa o tempo todo reclamando, né? Vamos combinar.
tudo é ruim, nada presta. Eu era assim, gente, eu era muito chata, né? E hoje as coisas são muito mais leves, muito mais tranquilas. O Wagner entrou ali, não sei se ele ainda tá aí. Esse final de semana ele me trouxe uma que foi muito engraçado. Ele falou assim: homem, Laura, só precisa de 3 coisas. Eu vou falar só de uma delas, tá? Não vou falar as outras 3 porque é um pouco íntimo. Mas ele falou assim: de uma mulher que seja divertida, que consiga pelo menos rir e fazer uma piada da vida em algum momento, sabe? Que não seja uma coisa pesada. Então, assim, cara, por que que não pode ser divertida a vida? Por que que tem que ser pesado o tempo todo? Por que a gente tem que estar reclamando o tempo todo? Né? A gente pode ter uma vida muito mais leve, muito mais engraçada. Até eu brinquei com ele, então tu te apaixonou por mim porque a primeira coisa que eu te contei foi uma piada, né? Piada. Então é isso, sabe? Por que que a vida não pode ser mais leve? Como a gente pode ter uma vida mais leve, mais divertida? Dizendo sim para si, reconhecendo que a gente é mais importante do que tudo, né? Reconhecendo de que o outro ele pode continuar tendo a vida dele da forma que ele quiser, recebendo não. A gente não vai acabar com a vida da pessoa por isso, né? E a pessoa não vai nos amar ou deixar de ou amar menos só porque a gente disse um não. E se ela nos amar menos, tchau e benção, sabe? Porque realmente tu não é a contribuição aqui pra gente, né? Bru, a gente já passou dos 5 minutos, faz tempo. A gente não se controla, Laura. 30 minutos. Tá tudo certo. Mas assim, já que nós estamos falando das barras, né? Eu e a Laura, dia 2/2 de 2022, um grande portal energético tá aí caindo sobre nós, energeticamente falando, tá? A gente não vai cair. Nós vamos fazer uma classe de barras, então, né? Na cidade aqui de Canoas. E estão todos convidados para acessar esse conhecimento e abrir mão aí de um monte de coisa que não serve mais e que tu tá ainda insistindo, remando no mesmo ponto, mas que não faz mais sentido manter, né? Então, se vocês se conectaram, nós vamos fazer algumas outras lives, né, Laurinha? A gente vai dar um jeito de trazer mais esse conhecimento aí para vocês, essa contribuição realmente do que a gente pode transformar, né? Então, se tu tá disposto a transformar, a mudar, já aproveitando essa energia dos astros, dia 2/2 será um grande dia, né, dessa transformação aí, de mais bem-estar, mais leveza, mais alegria para as nossas vidas, a partir do momento onde a gente aprende a usar as ferramentas para nós, gente. Não é pelos outros, é para nós. E aí tudo começa a mudar, né? Não tem muito rastro meu na internet, mas, nossa, minhas irmãs estão aí online, ó. Meu Deus! Existe uma outra pessoa aqui nesse corpo. Opa. Então é isso, né, Laurinha? Isso Quer aí. acrescentar alguma coisa para a gente poder sentir realmente, né? Sentir se isso é o convite para ti, se faz sentido neste momento. Se não faz sentido para ti neste momento, tá tudo certo. A gente vai continuar aqui com outras lives. Você pode continuar captando o nosso conteúdo, o nosso material que a gente sempre traz com tanta leveza. Mas se realmente bater lá dentro em você, eu acho que seria realmente interessante fazer isso. Será que a minha vida vai realmente mudar assim? E aí sentir como é que você fica. Isso a gente aprende, que nem eu falei, muito na classe de barras, né? A reconhecer e a acessar essas informações, a ter mais leveza nessas questões de saber escolher quando que a gente vai fazer A ou B e se vai fazer, né? Então, assim, observa como você fica, se realmente bateu ou não. Eu vou contar rapidinho aqui como que eu decidi fazer a minha primeira classe de barras. Eu vi um anúncio de uma pessoa dizendo que estava fazendo taster de barras, era uma sessão de 40 minutos por R$40 lá na época, isso foi 2018. Eu fui numa terça-feira de manhã receber, a pessoa ia fazer classe no feriado, que ia ter de Páscoa, sexta-feira santa. Eu só liguei pro Wagner e disse, amor, na Páscoa a gente não vai passar junto, tá?
A gente se encontra no sábado. E ele, tá? E aí eu já fui, já fiz, então, tipo, de terça para sexta, eu já fui, já fiz a minha primeira classe de barras, porque o que eu recebi naquela sessão foi incrível. Então, realmente perceba isso, se o que você realmente busca faz sentido isso que a gente está falando ou não. Ficou leve, não ficou, tá tudo certo. Aqui ninguém tá para te julgar qual é a tua escolha. Honre o teu saber, honre o teu corpo e segue esse flow, segue esse fluxo aí. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo que teve aí, teve bastante conhecido que entrou. Algumas pessoas ficaram, outras não. Esse horário aí também é correria para ir para o trabalho e tal. Às vezes perde sinal, tá tudo certo. Gratidão. A live vai ficar salva, né, Bru? Sim, sim, vou deixar salvo aqui no meu perfil. Uhum. Então tá ótimo. Aí nessa semana a gente tenta conciliar aí pra gente fazer um no teu. Então, Tava com saudade, né, Laura? A gente demora a engatar as lives, mas é muito bom estar contigo. E também gratidão, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, trocando essa ideia juntas e com todos vocês aqui conosco. Para quem vai olhar depois também, né, no replay. Então, gratidão por essa troca, por esse amanhecer, né, diferente que a gente promoveu hoje, se deu de presente. Isso aí. Então, vamos fazer rapidinho a capacitação, mas assim, bem rapidinho, em todos os espaços, vidas, dimensões, realidades, que você está nutrindo aí o medo de dizer não, o medo da rejeição, abandono, tudo que isso representa, vamos agora, por favor, dissipar, destruir, desviar 1 bilhão de vezes. Sim! Sim! Atualiza, corpinho! Gratidão! Beijo! Beijo, gratidão aí, pessoal.